Boa noite. Shalom para todos. Eu fico até perdido às vezes porque eu não tenho nada para me controlar aqui, então eu vou começar a levantar os braços aqui. Amém. Então, meu nome é Luvanor, do Santos Carvalho, sou da terrinha boa, chamada Marcelândia, Mato Grosso. Lá do Mato Grosso. Eu sou da turma de 2007, me formei em 2009. A minha esposa, como o pastor Giovanni falou, é de 2005, se formou em 2007. E hoje eu tenho esse privilégio de estar podendo compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, da qual estou tendo lá no Chile. E uma palavra que Deus colocou no meu coração já tem um tempo e eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente vai estar lendo a palavra, eu vou estar comentando um pouco do meu testemunho e a palavra em si. E nós vamos orar. Vamos ler então, abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Marcos 10, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Interessante que eu não estou tremendo. Porque normalmente quando você sobe no púlpito, você... Mas eu estou acostumando nessa... Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. Ele fala assim a palavra de Deus. E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas eles cada vez gritavam mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Vamos curvar nossas cabeças, vamos estar orando a Deus para que possa estar abençoando essa noite. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, Deus, qual o Senhor está nos dando para estar podendo compartilhar da tua palavra, para podermos estar compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Deus, principalmente na minha. Eu sou muito grato, Deus, de estar aqui hoje, nesta casa, a qual eu saí, a qual o Senhor me deu a oportunidade de estudar, de conhecer pessoas e ser ministrado pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, ser conosco, Deus, que não seja a minha palavra, mas a sua palavra através da minha vida, Deus, através da minha boca, Deus, venha falar aos corações dessas pessoas. Em nome de Jesus, amém. Primeiramente, como eu já me apresentei, meu nome é Luvanor, sou do Mato Grosso, Marcelândia, uma cidade muito conhecida que eu acho que todos já conhecem. Eu cheguei aqui com 18 anos de idade. Hoje eu tenho 18. Hoje eu estou com 28 anos de idade. Não parece, mas é que eu faço para poder ficar bonitinho assim. Então, eu cheguei com 18 anos de idade e normalmente quando uma pessoa, um jovem, eu vou falar por mim, porque hoje eu vejo muitas caras jovens e jovens, porque acho que no Senhor ninguém é velho, todo mundo é jovem, porque está disposto a fazer as coisas para Deus. Então, eu cheguei com 18 anos aqui, eu cheguei com a mentalidade totalmente equivocada daquilo que era o que eu tinha para fazer aqui. Primeiramente, quando eu fiquei sabendo do seminário, lá na minha cidade, quem apresentou o seminário para nós foi o pastor Leandro, o qual está hoje na liderança de Sinop. Então, nesse tempo, da minha igreja veio 15 pessoas. O Valder, o qual vocês conhecem, sempre está aqui. Acho que o Valder mais que nada vocês conhecem. Mas tem outras pessoas que viemos 15 pessoas de Marcelândia. O pessoal fala assim, quando nós viemos, o último fechou a porteira. Mas a minha cidade é grande, tem 8 mil habitantes hoje. Na minha época tinha 15, mas foi um pouco embora e... Tá. Então eu cheguei... A minha mentalidade de seminário, para que vocês tenham uma ideia, eu não sei se isso hoje acontece com vocês, pessoal do primeiro ano. Na minha cidade, não tem muito atrativo para os jovens.
Então, a minha expectativa de vir para o seminário em Guarapari era, primeiramente, eu vou conhecer a praia, vou provar que eu não sou mineiro, mas eu vou provar para ver se é salgada. Segundo, eu vou andar de elevador e escada rolante. Era o meu alvo. Era o que eu tinha em mente quando falava seminário, e sem contar que eu pensava, assim, a minha mentalidade era, eu vou passar 3 anos de férias e volto à minha casa, nunca tinha saído da minha cidade pequena, interior, então era uma oportunidade que eu estava tendo para poder sair, conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas. Nós viemos em 15 pessoas em uma tupique, viemos 3 dias de viagem, parecia uma sardinha enlatada, uma empurrando o outro com o joelho. Chegamos aqui, então o meu primeiro ano foi isso. Eu não tinha uma perspectiva, porque eu vim com uma mentalidade de adolescente, de jovem. Eu não tinha em si eu vou fazer missões, eu vou ser pastor, eu vou fazer isso. Não, a minha mentalidade era vim estudar, voltar para minha casa depois de 3 anos, aproveitar o máximo que eu puder aqui, praia, tudo. 3º mês já não queria mais nem saber de praia, estava enjoado. Então, Segundo ano é interessante que no primeiro, você vai, leva o seminário na esportiva, Segundo ano começa a acontecer coisa diferente. Você já começa a ter um grau de conhecimento, porque eu cheguei e eu nunca tinha lido a Bíblia toda, porque eu achava impossível uma pessoa ler a Bíblia toda. Quando falava, eu vou ler a Bíblia toda, você está louco, você é doido, você é um animal, você é um monstro. Aprendi que eu tinha que ler a Bíblia, aprendi que eu tinha que ler livros. O livro que eu li na minha vida, até os 18 anos, até eu chegar no seminário, é um livro que se chama A Neve e a Formiguinha. Ela tem 15 páginas. Foi o maior livro que eu li na minha vida. Mas, dentro do seminário, primeiro ano, a carga horária, você tem que fazer isso. Logo quando você chega, você já tem que fazer, já te dão uma lista do que você tem que fazer, do que você não tem que fazer. E aí, então, vai levando as coisas. Então, eu cheguei com a mentalidade, eu vou aproveitar o máximo possível, se não der para mim, eu vou embora. Segundo ano, passei o primeiro ano, segundo ano, já foi meio diferente. Comecei a despertar um pouco a minha vida. Comecei a despertar para algumas coisas. Então, passei o segundo ano, não foi muito, foi um pouco mais diferente, porque eu já entendia um pouco da Bíblia, eu já tinha lido neste ano a Bíblia uma vez completa, já tinha lido a quantidade de livros que tem que ler durante o ano, 18 livros, se eu não me lembro, ou seja, se eu não estou bem certeiro, acho que 18 livros por ano. Então, consegui ler uma coisa que eu achava impossível. Claro, eu comecei pelos primeiros, Samuel Morris, Ouse Disciplinar, são aqueles pequenininhos. Então, são aqueles meus finos. Então, comecei assim. Segundo ano foi legal, foi bom, já comecei a ver algumas coisas diferentes da minha vida que eu tinha que mudar. Terceiro ano é interessante que quando chega o primeiro ano, eles têm que sentar aqui na frente, os primeiro-anistas, tudo. É interessante porque chega o primeiro ano, todo humilde, sentando aqui na frente. Segundo ano já tem a oportunidade de escolher onde sentar. Terceiro ano fica lá atrás mesmo, sai para fora, para todo lado. Se acha o Deus do seminário, ou seja, o semideus, que Deus ainda não é, depois tem que ser estagiário. Estagiário, obreiro, aí já tipo, passa um grau demais. Então, terceiro ano foi interessante porque o pessoal me pergunta, mas como você foi para o Chile e tudo? Eu sempre orei pelo Timor-Leste. Quando eu cheguei no primeiro ano, eu engajei direto já no grupo do Timor-Leste. Então, eu conheci o pastor Kid, o que está lá hoje. Eu peguei pouco tempo da vida do pastor Edo, que está em Bali, o Carlitos, que está em Cupã. Então, essas pessoas, eu tive contato diário assim, com eles. Então, eu comecei e decidi orar pelo Timor-Leste. Então, eu orava pelo Timor-Leste, eu fazia o grupo do Timor-Leste. E envolvia minha vida para o Timor-Leste, porque eu pensava, primeiro ano eu não tinha um alvo nenhum, eu ia porque eu tinha que ir, porque era obrigado você ir, segundo ano eu já comecei a entender, terceiro ano então já foi mais interessante que eu comecei a despertar, eu comecei a ver que já não era da forma que eu pensava que era. Deus tinha uma coisa na minha vida, Deus tinha preparado algo para mim, não era somente uma praia, um elevador, uma escada rolante. Deus queria algo mais.
Deus não fez o Luvanor somente para ir na praia, para subir numa escada rolante, ou para ficar sentado aí. Deus me fez para ganhar almas. Ele fez cada um de nós para ganhar almas. Já eu continuo. Então, vamos olhar aqui uma coisa interessante. Eu lendo esse texto, eu estava pensando um pouco no nosso ministério lá no Chile. Aqui, interessante que aqui nós vamos ver a história de um cego, o cego de Jericó. Eu gostaria de falar um pouco nessa noite sobre atos em direção a Cristo. Ou feitos, em espanhol seria hechos en direção a Cristo. Atos ou ações em direção a Cristo. O primeiro ato, dentro desse texto, que eu gostaria que nós lêssemos e refletíssemos um pouco, está no versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Primeiro ato em direção a Cristo é assentado junto ao caminho. Esse ato é o ato da humildade. Por que eu quero falar um pouco da humildade? Aqui ele está representando a humildade através de um mendigo, um cego, uma pessoa que vive na rua, uma pessoa que está em miséria, entre aspas. Mas eu não quero que nós focalizemos nessa humildade, porque acho que a humildade não é baseada em você não ter as coisas. Acho que é o coração da pessoa que tem que ser humilde. Então eu queria um pouco focalizar isso na humildade. Então nós vimos hoje aqui, ato em direção a Cristo, primeiramente nós temos que ser humilde. Aqui fala que Bartimeu era cego, estava sentado, juntamente com numerosas multidões. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então, hoje nós vemos, quando nós passamos nas ruas, aqui em Guarapari você vê muito mendigo, muitas pessoas que vivem na rua. Lá em La Serena, nós temos poucos, nós podemos contar no dedo lá. Mas, o que é ser um mendigo? O que é ser uma pessoa que vive na rua? Quem vive na rua, ou quem já teve, eu vou dizer a oportunidade, mas quem já passou por essa situação de rua, sabe que não é fácil você viver na rua. Porque na rua você está sujeito a frio, a passar fome, a ser discriminado pelas pessoas, a passar necessidade diária pelas pessoas. Porque da sua condição financeira, da sua condição a qual você está. Mas aqui eu quero falar um pouco da humildade do nosso coração. Às vezes nós chegamos no Evangelho com a carga, pensando que nós somos alguma coisa. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Gente, nós não somos nada sem Jesus Cristo. Deus, Ele busca homens e mulheres humildes de coração. Não é aquelas pessoas que fazem para receber algo. É aquelas pessoas que são voluntárias na obra. Hoje no seminário do Chile nós somos eu, pastor Rodrigo, pastor Éder e suas respectivas esposas. Tem a Sara, alguns devem ter conhecido a Sara, e a Lúcia. São as obreiras do seminário, juntamente conosco, comigo, o pastor Éder e o pastor Rodrigo. Então, e lá no Chile, nós somos voluntários na obra. E muitas das pessoas já me chegaram, perguntaram para mim, Luvanor, poxa, eu vejo que você trabalha todos os dias, você faz isso, você acorda a tal horário, mas quanto você ganha? E quando eu falo que eu sou voluntário, eles me escarnecem. Você é doido, você é mentiroso, você é louco. Como que você vai trabalhar para alguém e não vai ganhar nada? Eu explico, então, nós somos um seminário, trabalhamos assim, decidimos assim. Mas tem pessoas que acontece que, por ela ter um cargo ou ter algo, pensa que já é alguma coisa. Então nós temos que ser humildes de coração. Bartimeu era uma pessoa humilde, uma pessoa necessitada, uma pessoa que estava aí sentado na beira do caminho. Ele mendigava, ele precisava de ajuda para comer, para sobreviver. Ele era uma pessoa que não via, uma pessoa que não tinha direção para onde ia. Então, nós temos que ser pessoas humildes, humildes de coração, saber reconhecer aquilo que nós somos. Não é porque nós temos uma condição melhor do que o meu irmão que eu vou agir diferente. Nós temos que ser humildes. Jesus Cristo foi a pessoa mais rica, mais maravilhosa do mundo, do universo, mas ele agiu comum, simples. O pastor Giovanni gosta de usar essa palavra, eu gosto também. Frugal. Não é frugal, não. Frugal. Essa palavra, grau. Tá bom. Humilde, sensível, simples.
Amém. Vocês entenderam, né? Uma pessoa frugal. Pessoa humilde. Jesus foi uma pessoa que demonstrou simplicidade na sua vida, no seu modo de viver. Ele não exigiu aquilo que ele tinha direito de exigir. Ele não agiu como ele poderia agir. Ele decidiu viver uma vida simples, uma vida de carpinteiro. Existe uma passagem na Bíblia que a mim eu gosto muito. É quando fala que Jesus está ali, aí fala assim, é mais ou menos assim: você viu quantos milagres Jesus está fazendo? Essa é a versão minha, tá? Luva nó. Ele viu quantos milagres Jesus está fazendo? Oh, que maravilha! Aí vem outras pessoas e falam: poxa, mas não é o mesmo aquele filho do carpinteiro? Não é aquela pessoa que está trabalhando com madeira? Como que pode ser isso? Às vezes as pessoas deixam de ver Jesus e olham para aquilo, por quê? Não vê que era o ser maior do universo. Via Jesus simplesmente como um filho de um carpinteiro. Não via Jesus como o homem mais importante deste mundo. Às vezes nos falta isso. Sermos humildes de coração. Saber reconhecer que às vezes nós necessitamos de ajuda. Nós necessitamos de pessoas ao nosso redor. Às vezes tem pessoas que não querem ajuda, por quê? Eu não vou dar meu braço a torcer. Espera chegar no final do poço para levantar o dedinho e quase no finalzinho para pedir ajuda. Nós temos que ser humildes. Se nós vemos que nós não estamos podendo, não é errado, não é vergonhoso você pedir ajuda. Me ajuda, por favor. Então, a humildade no nosso coração, Jesus, ele precisa disso, ele precisa para que nós sejamos humildes. Não é porque você é estagiário, obreiro, primeiro ano, segundo ano, você é líder da, não sei dos que você tem direito de fazer isso. Você tem que ser humilde, você tem que ser a mesma pessoa, assim como Jesus foi, sendo o dono do universo. Então, aqui nós vemos Bartimeu, um mendigo, primeiro ato que ele teve, condição financeira humilde. A humildade é muito importante, meu irmão. Para você que quer fazer missões, para você que quer ser algo dentro do reino de Deus, você tem que ser humilde. Porque às vezes o pessoal pensa que porque eu sou missionário, porque eu sou pastor, porque eu estou fora do país, que eu mereço algo, que eu tenho que ter algo para ser missionário. Não vá assim, não pense assim. Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele não veio porque Deus falou: rapaz, se você vai, eu vou te dar, vou te sustentar, vou te dar. Não, Deus falou, ele ia mandar o filho dele para morrer por nós, sem nenhum benefício, entre aspas. Ele não morreu para ganhar algo, se vocês me entendem. Então, Jesus era uma pessoa humilde, uma pessoa mais humilde dessa terra. Então, o coração é importante que nós sejamos humildes, sabamos reconhecer o estado onde nós estamos. O outro, eu tenho até 9 horas, é isso mesmo, né? Eu falo demais. São 8h20, já 24. O segundo ato em direção a Cristo, em direção a Jesus, é, versículo 47, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Segundo ato em direção a Jesus Cristo começou a clamar um ato de coragem. Por que eu digo um ato de coragem? Naquela época, se você conhece, assim como eu, temos as aulas de missões, aulas de doutrina, aulas de Velho Testamento, já tivemos, ou quem já teve, ou tem. Sabemos que naquela época as pessoas que eram mendigas, prostitutas, enfermos, que eram leprosos, eles não podiam fazer manifestações, porque todos conheciam como era o estado dele. Então aqui nós vemos uma coisa interessante: Bartimeu, ele era uma pessoa cega, uma pessoa que não via, uma pessoa que não tinha um conhecimento de Jesus, e ele começou a clamar. E aqui, um ato de coragem, ele foi corajoso o suficiente para clamar a Jesus. Ele teve a ousadia de clamar a Jesus. Às vezes nós estamos passando por necessidade, por dificuldades com nós mesmos, e nós não temos essa coragem de chegar: pastor, me ajuda, irmão, me ajuda. Jesus, ele precisa que nós sejamos corajosos em fazer a coisa certa. Porque eu acho que fazer a coisa errada não precisa ser corajoso para fazer. Seja corajoso, tenha esse ato perante Jesus de clamar a Ele. Interessante que se nós clamamos a Jesus, se nós buscamos a Jesus, o que a Bíblia nos diz? Bater, bater e abrir-se-vos-á. Buscar enquanto se pode encontrar. Deus, ele já nos deixou a oportunidade. Se nós estamos passando por alguma dificuldade, algum momento de
desânimo na nossa vida, nós podemos chegar até Jesus. Bartimeu, ele enfrentou uma multidão naquela época. Ele teve coragem suficiente de clamar a Jesus, porque muito bem poderiam, como diz os versículos, mas depois nós vamos estar lendo, a multidão começou a falar com ele: cala, fica quieto, você não pode, ou nós queremos escutar. E às vezes é assim. Nós se amedrontamos com a multidão. Às vezes nós se amedrontamos com o primeiro problema que nós passamos. Às vezes nós amedrontamos, deixamos a nossa fé esfriar pelo primeiro obstáculo. Jesus, ele pede que nós sejamos ousados, tenhamos essa coragem de clamar, de buscar a Ele, de ir até Ele. Como eu já falei, não espere você chegar no fundo do poço para você pedir ajuda. Seja corajoso o suficiente. No versículo de Josué, capítulo 1, Josué capítulo 1, versículo 7 fala assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo toda a lei, tudo o que está escrito nele, e farás prosperar o teu caminho. Mas o interessante fala assim, ó: seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. O interessante aqui nesse texto, voltando um pouquinho ali para nós ver, ele não fala que era para Josué ser corajoso na hora das batalhas. Ali está falando simplesmente assim: seja corajoso e muito valente para seguir esta palavra, não vacilar nessa palavra. Sejamos corajosos, sejamos fortes nesta palavra. Então, nós temos que ser pessoas corajosas, temos que ter esse ato de coragem de chegar até Jesus. Jesus, me ajuda. Hoje nós temos uma boa oportunidade, porque os líderes, os mesmos que dão aula conosco, comem no refeitório com a gente, vivem perto de nós. Nós podemos pedir ajuda para ele. Eu sei que o pastor Giovanni, às vezes, você olha para a cara dele, você olha para a cara de Giovanni Cruz, você pensa que o cara é... Mas não, rapaz, Giovanni Cruz é um docinho, gente. Sério. Eu achava isso dele quando eu cheguei, eu olhava para ele assim: rapaz, eu nunca vou chegar, porque eu achava que ele era turrão, fechadão, mas rapaz, é um homem, ó, show de bola. Pastor Giovanni é a mesma coisa, aquela carinha pitbullzinho, mas é gente boa, é gente boa. Eu falo por mim mesmo. Gente, sejamos corajosos de chegar até o pastor Giovanni e pedir: poxa, pastor Giovanni, me ajuda, eu estou precisando disso, estou passando por isso. Eu tenho certeza que o pastor Giovanni vai te ajudar. Eu tenho certeza que o pastor Job, pastor Rodrigo Marroque, toda a liderança que está aqui, ele vai te ajudar. Porque eu acho que é isso que eles estão aqui para fazer. Sejamos corajosos, sejamos, assim como Bartimeu foi corajoso em gritar, em clamar a Jesus, sejamos corajosos também em prosseguir nessa palavra e pedir ajuda. Vamos correr. Agora, versículo 50. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Esse ato de lançou-se a capa, levantou-se e saiu e foi ter com Jesus, é um ato de fé. Levantou-se é um ato de fé. Por quê? Bartimeu, cego, mendigo. Interessante que aqui, olha só, para quem já foi mendigo, ou para quem já viveu na rua, ou quem sabe, qual é a coisa mais importante para uma pessoa, para um mendigo? Hoje, o seu cobertor. Por quê? Para que o cobertor? Noite gelada, ele se cobre. Aqui fala o seguinte: lançou-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Levantou-se, ato de fé. Por que eu digo um ato de fé? Às vezes às vezes nós não queremos deixar aquilo que nos faz confortáveis, aquilo que nos traz um conforto. Eu gostaria de dizer que a fé para o homem de Deus, para a mulher de Deus, é muito importante. Aqui nós estamos vendo a vida de um mendigo, uma pessoa que vivia na rua. A sua capa era o seu maior tesouro. Eu não sei qual é a capa que você tem, não sei qual é o seu tesouro. Isaac, Deus pediu para Abraão, e Abraão entregou Isaac, o maior bem que ele tinha. Deus entregou
o mais importante, Jesus por nós. Aqui, ele lançou-se de si a capa, ele deixou a sua capa, ele levantou-se, um ato de fé. Sabe o interessante que eu gosto da questão de fé? Hoje lá no Chile, nós, no começo, e acho que todos os momentos que nós passamos por dificuldade, foi um momento assim onde nós buscamos a Deus, clamamos a Deus e Deus respondeu sempre as nossas orações. Quer ver, eu vou fazer uma pergunta aí. Quem já orou por um sabonete aqui, ergue o dedo, por favor. A maioria, ou se não todos. Deus responde. Aí outra pergunta. Deus respondeu? Quem já orou por um carro? Deus respondeu? Quem não orou não respondeu. Então, deu mole. Gente, a mesma fé que você tem para orar por um sabonete, você pode ter por um carro. Deus vai te dar se Ele vê que é importante para você. Eu já fiz essa oração. Eu posso contar vários testemunhos que aconteceu na minha vida aqui no seminário. E se eu perguntar para vocês, vocês vão me contar a mesma coisa. Uma situação. Um dia na manhã eu tinha levantado, escovei meus dentes e era a última dobra da pasta. Quando você passa a caneta você dá aquela. E você vê que, às vezes, não sai, você dá aquela chupadinha. Então, era a última. Eu acho que você não faz isso, mas... Então, era a última chupadinha da pasta. E, às vezes, você não consegue, além de chupar, você mete a escova e... Ou você corta ela e dá uma lambida. Então, eu estava passando por essa necessidade de uma pasta. E eu, novo na fé, conhecendo, que aqui nós sabemos que... vamos orar, que não sei o que. Eu falei, Pai, Deus, eu quero ver o Senhor agir na minha vida. Eu poderia simplesmente, mãe, opa, acabou, por favor. A famosa banco mamãe, né? É o banco mamãe. Mamãe! Ou você pode simplesmente chegar no seu amigo de quarto, que eu acho que ele não vai te negar. Pô, negar uma pasta é sacanagem também, né? Eu acho que ele não vai te negar. Mas, nesse dia eu falei, Deus, eu quero ver o Senhor agir na minha vida. Eu vou confiar no Senhor para a pasta. Eu orei na manhã, escovei os dentes, claro que eu não saí fedendo com a boca, né? Fui para a sala de aula, escutei sobre fé, escutei sobre perseverar na fé, sobre você ter um passo de fé com Deus, Giovanni Jesus ministrando aula de doutrina, aí veio, parece que eles combinam no mesmo dia, parece que eles combinam, vamos falar hoje sobre, eles mandam um zap, naquela época não tinha zap não, era tambor ou fumaça. Hoje tem zap, tem os grupos de zap, tudo, então... Mas é interessante que parece que eles combinam a aula. Não é verdade? Que você chega de manhã, o pastor Giovanni fala. Aí você, puxa vida, que maravilha. Aí chega o pastor Jorge, tome. Giovanni Cruz, tome. Aí você, rapaz, é Deus mesmo a parada. Então, orando para Deus, eu falando, poxa Deus, eu precisando da pasta. Meio-dia, quando eu fui tomar banho, o sabonete acabou também. Aí eu, opa, vamos junto também, né? Mas não tava assim, vamos junto não, mas, poxa, agora acabou, vamos. Então, orei para Deus durante o dia, esqueci. Que eu já tinha tomado banho, não tinha mais sabão mesmo, e às vezes sobra um sabãozinho na pia do banheiro, você dá aquela cutucada assim. Fui trabalhar. Cheguei, trabalhei, estava trabalhando no concreto, e quando eu cheguei em casa, eu pensei, poxa, eu não vou ter o sabonete, e agora? Vou pedir, vou tomar banho normal, o que eu faço? Então eu cheguei, tirei minha roupa, saquei. Quando eu olho em cima da minha cama, eu olhei um negócio meio estranho, um vulto, porque minha cama, eu deixava organizadinha. Você pega o travesseiro e joga lá por baixo as coisas assim, puxa assim, deixa tudo organizadinho. Isso é cama de Casas Bahia, quem morava na... Hoje, rapaz, 2 pessoas por quarto, na minha época era 30, 35 peão, um segurando em cima do outro. Era maravilha. Toalha em cima que não era sua, cueca que não era sua, em cima da sua cama. Então era maravilha. Hoje o pessoal está no céu. Então, para voltar aqui. Então, cheguei em casa, eu fui direto, passei para o banheiro, fui no banheiro. Quando eu voltei, eu olhei um negócio assim meio estranho em cima da cama. Eu olhei para um lado, eu até pensei, rapaz, alguém deve ter deixado cair, né? Vou ver se tem alguém aqui. Quando eu abri, para você, Luvanor. Eu olhei e fui ver o que era. Tinha um sabonete, 2 shampoos, pasta de dente. Rapaz, tinha um monte de coisa. Um monte de coisa. O que eu fiz? Agradeci a Deus e compartilhei com meus irmãos do quarto. Deus é fiel. Quero contar algo interessante aqui também sobre fé. Isso é para quem gosta e quem quer casar, tá? Eu gosto de falar um pouco do meu casamento, não é que eu gosto de falar, mas eu acho que é importante.
Sopra no meu barquinho. Sopra no meu barquinho, eu vou contar um pouco. O que seria o sopra no meu barquinho? Muitos já sabem como foi, a maioria ou alguns sabem como eu comecei a namorar a minha esposa. Então, o que acontece? 2007, caramba, o tempo não para mesmo, né? Misericórdia. Então, 2007, eu cheguei em 2007 e a regra é clara, como diz, a regra é clara, só pode namorar dia 1º de março do outro ano. Ou seja, primeiro ano não pode nem pestanejar. Fica até meio, passa assim. Mas eu sei que sempre tem uns que olham. Então, o que aconteceu foi que 1º de março, e eu nunca atirei ninguém, também, poxa, a latinha não ajudava. Então, não atirei, nunca dei tiro em ninguém no seminário. Então, Bom, acho que tem gente aqui que talvez nunca vai ser tirado. Não, tô brincando. Gente, eu casei, você pode também, tenha fé. Tenha fé! Tenha fé. Seja homem de fé que você vai casar um dia, irmão. É aquela famosa ilustração, né? 1º ano você chega tranquilo, 2º ano você já começa a dar o 3º ano, misericórdia. 4º ano você, misericórdia, Deus, vem o que vier. Tem pessoas assim, né? É os salmos, né? Que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Mas, voltando aqui, então, o meu namoro com a Josimara foi dessa forma. No começo, eu não olhava para a Josimara, a minha esposa. Primeiro porque eu achava ela feia. Pode isso? Eu achava ela feia. Aí o cara olha para a belezura aqui, né? Pô, que direito eu tenho de achar ela feia, gente? Eu sou bonita, ela fala, pelo menos. Minha mãe também, tá? E, então... Eu vi a Josimara, ela trabalhava no circo, então ela tinha um avental vermelho, todo cheio de tinta, e ela passava correndo. E eu, poxa, que menina doida, tá doida, misericórdia. E achava ela feia. Então, passou o meio do ano, aí eu comecei a observar a Josimara por uma coisa diferente. Eu não comecei a olhar a Josimara porque as pessoas diziam que ela era bonita. Eu comecei a olhar a Josimara porque pastores e homens que conheciam, mulheres que conheciam, falavam muito bem de Josimara. Josimara é mulher que bate maceira, trabalhadora, mulher fiel, mulher que busca a Deus. E eu via também. Então, mas eu não casei com a Josi porque ela é bonita. Deus abençoa, mas é uma coisa que eu gosto de falar também assim. Gente, eu não orei pela Josimara por ela ser bonita, mas você também não deve orar assim para a pessoa ser bonita. Mas se Deus te der uma mulher bonita, você agarra, varão, e não solta não. Você pega assim, ó, e não solta. Porque a paz e a misericórdia é a sua vida. Pode ligar aqui um pouquinho o ar aqui, varão? Eu tô com a caloreza aqui. Não, mas tem que ligar todos para ligar um só? Aí, valeu. Não, mas ligou lá também, coitado dos irmãos, vão congelar aí. Então, voltando ao assunto. Josimara. Josimara é o seguinte. Dia 1º, estava afindando o meu 1º ano. 2008, já ia entrar 2008. No caso, já tinha acabado o 2007, eu, a partir do 6º, 7º mês, eu comecei a olhar a Josimara diferente. Não pela beleza em si, mas pelas qualidades de mulher de Deus que ela era, e das pessoas que me davam conselhos também. E chegando em 2008, eu pensei, rapaz, eu vou ver aí se rola alguma coisa. Mas eu em si, eu não sabia que o Josimara ia para o Chile, eu não sabia. Até então nem sabia que ela ia para a Bahia, porque antes ela tinha um grupo, ela orava num grupo da Bahia. Aí nesse ano não rolou a Bahia. Aí pastor Giovanni Cruz... Hã? A Bahia deu mole. Então, aí Giovanni Cruz indicou, tipo, por que você não vai para o Chile? E minha esposa, como mulher de Deus, ela sabe escutar os conselhos dos homens de Deus, ela aceitou o conselho. E aí, eu me lembro, eu não sei se o pastor Giovanni vai lembrar dessa situação, mas pastor Giovanni, nós fomos lá para a igreja do Valtinho, foi eu, o senhor,
a missionária André, o pastor Larry e a missionária e a dona Elizabeth. Nesse dia até choveu, até o pastor Larry deu uma baberragem assim, a dona Elizabeth falou assim: "Ô Larry, não fly", ou seja, não voa, devagar, devagar. Não fly, ou seja, não voa, devagar. Nesse dia eu falei: "Giovanni, o que você acha da Josimara?" O pastor Giovanni, ele falou assim: "Varão, ela está indo para o Chile, e aí? Você acha que você quer?" Eu falei: "Pô, pastor, tô aqui mesmo, né? Eu nunca tirei ninguém. Pô, então eu quero." Aí falou: "Ok." Então nós fomos para lá, voltamos, e passou-se o tempo de... Aí muito pergunta: "Mas ela sabia?" Sabia. Porque, pô, se você chegar no pastor: "Giovanni, eu tô afim da menina, você acha que eu falo com ela?" A menina tem que saber também, tá, gente? Não é você chegar só: eu tô querendo conversar. Você tem que saber se a outra pessoa quer também. Porque tem muitas pessoas que faz isso. "Pastor, tô assim, e aí?" Mas a pessoa quer? Então, aí ela aceitou conversar comigo, eu fui falar com Giovanni, Jesus, como manda a regra. Eu tinha muito medo dessa questão de quebrar regra, tudo. E eu cheguei no Giovanni liberou. Dia 1º de março foi o dia mais especial da minha vida. Comprei um negocinho todo bonitinho, aquelas coisas de primeiro que namorar, vai na feira de manhã, acorda, nunca acordou 3 horas da manhã no sábado, vai lá na feira, acorda, compra fruta, compra banana, compra melancia, enfeita a mesa, faz bonitinho. Dia 1º de março, resumindo, 1º de março, nós conversamos, dia 2, ela foi para o Chile. E aí começa a minha história com a Josimara. Depois de 2 anos e 8 meses, eu fui ver a Josimara. Naquela época, há 6, 7 anos atrás, não existia o Zap Zap, Facebook, existia o Orkut. O Orkut era aqui, Orkut, mas nem isso eu tinha para... Então, eu namorava por carta, às vezes quando dava telefone, internet, eu saía mendigando. Pô, deixa eu falar no sábado com a Josi aí. E às vezes, dentro do seminário, tinha algumas pessoas que tinham internet. Pastor Giovanni Cruz, acho que um aluno ou outro tinha... Então, o meu namoro com a Josi foi meio complicado, porque às vezes uma carta estava indo, a outra estava voltando ainda. Então, 3 meses sem se falar, 4, e quando falava era um assunto diferente, e foi uma coisa assim. Então, 2 anos e 8 meses depois eu fui ver a Josimara. Aí eu tive um contato, porque ela veio para cá de férias, eu conversando com ela, tivemos a oportunidade de sentar. Eu estava no seminário como estagiário já, mas aquela coisa, cumprindo as regras como corresponde, uma vez por semana, 3 minutos, contadinho no relógio, por dia. Então, nós decidimos que ia dar certo, ia conseguir esse relacionamento. Mas você me pergunta: como foi você namorar à distância? Pior, não vou falar pior decisão da minha vida, porque não foi, mas não é bom não. A pessoa que você gosta, você quer ter perto. Você quer ter ela junto de você. Por quê? Você quer ser aquele que vai suprir, entre aspas, a necessidade dela. Mas uma coisa interessante é, quando Deus está na coisa, Ele que supre, não sou eu. Não é porque eu sou o homem da minha casa que eu tenho que suprir. Deus supriu as necessidades dela lá, durante esse tempo que nós estávamos aqui, e eu também. Então, fé. Passou esse tempo, tribulação, 2 anos e 8 meses, ela veio para o Brasil, nós começamos a nos relacionar verdadeiramente, porque namorar à distância é difícil, porque você não tem um relacionamento completo. Você não pode passar, você não consegue passar para a pessoa aquilo que você está sentindo realmente, como eu estou te vendo aqui, eu vendo você. Então, foi 2 anos e 8 meses, veio para o Brasil de férias, 45 dias de férias que ela tinha, que ela ia voltar para lá de novo, e decidimos que nós íamos casar. O interessante é que, nesse meio inteirinho, eu ainda estava orando pelo Timor-Leste, a minha mentalidade de homem, eu sou o cara, eu sou o homem, ela tem que seguir o meu alvo. Então, eu tinha isso na minha mente, travado. Pô, não sei o quê, Josimara, ela vem, eu caso com ela, vou pro Chile não, tá doido, vou pro alvo da minha esposa, você é louco? Aí está um princípio, conselhos. Conselhos de Deus para a sua vida. Liderança me chamou, Baião e a liderança, Luvanor, isso, show. Aí eu fui para o Chile. Uma vez que eu namorei aqui, os 45 dias que nós tivemos para poder conhecer um pouco mais, fui na casa do pai dela,
Eu fui na casa do pai dela sem a Josi. Eu fui sozinho, na cara de pau, pedindo namoro. A Josi não estava lá para me defender. Então, fui na coragem mesmo, pedi tudo. Então, fomos para o Chile. Lá no Chile eu demorei mais 1 ano para poder casar com ela. O total, até eu casar com a Josi, foi 4 anos. Namorei 4 anos e casei. Tem gente aqui que namora hoje e quer casar amanhã. Misericórdia. Então, aprenda a esperar também. Show! Agora vem a parte que eu gostaria de tocar. Eu dei o resumo do meu namoro. Ah, mas eu esqueci de falar o sopra no meu barquinho. Ela lembra, até ela ri, eu sempre conto. No dia que nós começamos a namorar, que não foi no sábado, só que ela me deu a resposta do sim, somente às 10 horas da noite, naquele corredor ali em frente ali do 1º, 2º ano, não sei quem está aqui. 3º. Seguinte. Durante o dia, nós sentamos aqui do lado onde está esse bebedouro e conversando. Eu dei uma ilustração, para ela, Josi. E ela não falava, Josi, quem conheceu a Josi era uma menina para dentro, não falava muito. Então eu sempre falando. E eu queria que ela falasse, eu quero namorar com você. E aí, Josi, você quer namorar comigo? E ela jogava para um lado, jogava para o outro. Ela queria, só que ela não falava. Então ela jogava para um lado. E aí eu, não sei, acho que foi Deus que me botou essa ilustração. Eu falei, Josi. Botei ela assim de frente, estava sentado, eu estava vendo, Josi, olha só, imagina, eu sou um barquinho no meio do alto mar. Eu preciso chegar até a praia, só que nesse mar não tem vento. O seu sim e o seu não vai ser o vento que vai soprar o meu barquinho, até eu chegar na praia. Então, eu acho que foi Deus que ministrou isso no meu coração. Então, eu não sei se eu vi Fini ou C.S. Lewis, eu não sei, sei que na hora meio... E eu falei, Josi, eu sou um barquinho no meio do oceano. Eu preciso do seu sim ou do seu não para poder chegar lá na praia. E aí, durante o dia, aquela conversando, vamos para um lado para o outro... Quando faltou 5 minutos para ir para o quarto, estava um clima mais ou menos como hoje. Chovendo, chuviscando, e eu morava lá na Casas Bahia. Eu lembro que eu estava com o guarda-chuva emprestado, aquela coisa romântica, né, a chuva caindo, eu com o guarda-chuva conversando com ela, fui em caminho do quarto ali dela, e ela de cabeça baixa, e eu, Josi, é agora ou nunca? Sopra na minha vida. Aí, varão, ela fez assim, aquela cara assim, e eu olhando para ela firme, sério, assim, não ri, não, tava rindo, não, tava sério com ela. Josi, eu preciso da sua resposta. Sim ou não? Você quer namorar comigo? Ela olhou para mim assim, eu quero. Aí eu, glória, aleluia! Aí, eu não fiz isso agora não. Ok, show, pode ir pro seu quarto. Ela entrou na curvinha ali do 2º piso ali, eu baixei assim, saí correndo aqui assim, pulando, sabe aquela dança na chuva? Poxa, eu ia namorar. Só que não tinha caído a ficha que amanhã ela tinha que ir viajar. Então foi que meio que equilibrou. Então, essa é a história do sopra no meu barquinho. Muita gente quer que venha um vendaval sobre a vida dele aqui, eu tô sabendo. Tem gente que quer que sopre, não, quer que venha um maremoto. Então, aí vem a parte que, meu casamento. Meu casamento é interessante porque quando nós começamos a namorar, quando começamos a ter um relacionamento, nós fizemos uma lista de oração. Acho que todo casal, ele entende que tem que fazer uma lista de oração. E eu, sabendo as condições financeiras da minha família e da família dela, nós não teríamos condições para nada. Porque minha família é bem humilde, a família dela muito humilde. Então nós fizemos uma lista de oração. Isso eu estou falando para nós ver um pouquinho de fé, tá, gente? Para nós ver isso. E começamos a orar. Lá no Chile, primeiro de tudo, eu não poderia casar lá no Chile, porque eu não estava legal totalmente no Chile, nem ela. Então, eu teria que vir para o Brasil para casar. Só que nós não temos condições, não tínhamos condições na época para vir para o Brasil. Primeira vitória de Deus, nós orávamos pelas passagens. Deus abençoou com as passagens. Aleluia. Já tínhamos como vir para o Brasil. Chegou a época de viajar, nós viemos para o Brasil. Só que aí vem aquela etapa, né, que para você casar, você casa no cartório, e para o cartório você tem que desembolsar um dinheiro.
Eu também não tinha esse dinheiro, mas estava na nossa lista de oração. Chegou uma pessoa e falou, Vanô, você tem o dinheiro do seu casamento no cartório? Eu falei, Varão, ainda não, mas Deus vai me dar. Ele falou, não precisa orar mais não, está aqui. Começou assim, então, show. Já tínhamos do cartório. Então eu falei para ela, Josi, ganhamos o dinheiro para o casamento no cartório. Ela ficou feliz, eu fiquei feliz. Nós já estávamos felizes de poder casarmos no cartório. E a questão de casamento aqui na igreja, nessa época não tinha isso aqui, era mais para lá, acho que de lá para cá. Então, e nós pensamos, pô, Josi, vamos casar num seminário, um dia de sábado mesmo, aproveitar o pessoal. E naquela época o seminário tinha um setor que era ornamentação. E eu peço para o pastor Giovanni Cruz, Job, e eles fazem, eu acho que eles não vão ter problema. Casa a gente, o pastor Giovanni dá o finiquito, Deus abençoe, para mim estava show. Finiquito não é checkmate. Finiquito é como se fosse o finiquito, acabou. Vai, Deus abençoe. Show. É como o final, cortou, entendeu? Mas entenderam. E aí, eu falei para a Josi, e ela aceitou, é uma pessoa, minha esposa muito humilde, então, show. Já estávamos satisfeitos, já poderíamos ir casar no cartório, já éramos automaticamente marido e mulher, casar, o pastor Giovanni dava a benção dele, a benção de pastor, estávamos show. E aí vem o Deus com a sua magnífica graça. Nós ganhamos a ornamentação completa. Enfeitar o refeitório com coisa bonitinha, separaram cadeira, botaram cadeira para os padrinhos, para as madrinhas, para a família. Foi uma coisa muito bonita, graças a Deus. Isso em si nós não tínhamos colocado na lista, mas Deus ele vai além do que aquilo que nós pedimos. Então, eu glorifico a Deus por isso. Só que não para por aí. A mulher, quando se casa, pelo menos aqui tem o sonho de casar na igreja, ela quer casar bonitinha, vestido branco, de noiva. E nós orávamos por isso também. E eu também não tinha terno, não tinha nada. A gente orou por isso. Nós tínhamos uma lista que também estava isso. E, se eu não me engano, foi. Uma pessoa, ela chegou, acho que não foi para mim, ou foi para ela, não me lembro. Mas chegou e falou assim, já tem o vestido? Então, a gente está orando isso. Ela falou, não precisa orar não, eu vou te dar o vestido. Glória a Deus. E o vestido, rapaz, que vestidão, meu amigo. Bonito, muito bonito. Então, já tínhamos vestido. Eu estava muito feliz já, porque ela já ia entrar de vestido. Acho que o sonho de qualquer mulher que casa dentro da igreja é ter um vestido. Então, para ela foi muito importante casar com o vestido. Então, ganhamos também o vestido de noiva. Eu tinha um terno que me havia formado na minha formatura. Então, eu estava tranquilo, porque era meu terno, o sapato que eu não tinha ainda. Aí o que aconteceu, um dia eu saí com um baião e acho que um baião e outros líderes, nós fomos no Rio de Janeiro, e lá uma pessoa do nada chegou para mim e falou, Deus mandou te dar isso. Ele me deu um relógio, naquela época era um relógio caro, um relógio da Mormai, uma coisa assim, eu nunca nem tinha usado relógio. Me deu, poxa, graças a Deus. Aí quando eu cheguei no seminário, uma pessoa falou, e aí, você não quer trocar esse relógio num sapato, um negócio? Eu falei, opa, eu quero. Aí eu troquei no sapato, eu já estava bem. Só que uma pessoa chegou para mim, Luvano, você tem um sapato? Eu falei, eu não tenho, eu estou pensando em fazer isso. Eu falei, não precisa não, eu vou te dar o sapato. Me levou para comprar o sapato, toda a questão. Show. Passagem, casamento no cartório, casamento aqui na igreja, tudo bonitinho. Sapato, roupa, tudo bonitinho. E uma coisa também, ela ganhou toda a maquiagem, toda perequetada, bonitinha, toda filazinha. E uma coisa interessante, que nós orávamos pela nossa lua de mel. Eu vou falar aqui, mas muita gente vai falar, você está de brincadeira. Eu casei virgem. Eu e minha esposa casamos virgens. Então, muitas pessoas falam, você é doido. Eu falei, rapaz, minha decisão. Eu casei virgem, minha esposa também. Então, é meio complicado, né? Nós limos o livro lá, o ato conjugal, tudo. Pô, que coisa doida, meu irmão. Então, foi choque para lá. E aí, tinha aquela questão da lua de mel. Nós orávamos por uma lua de mel, e quando eu volto de novo a dizer, nossa condição financeira não dava. Mas Deus ele foi tão fiel que Ele me deu uma semana em um apartamento na beira da praia, entre a Praia da Cerca e a Praia do Morro. O que aconteceu? O pastor Job tem um amigo que é corretor, e essa pessoa ele nos deu esse apartamento. É um prédio de mais ou menos, eu não sei se
exatamente são 20 apartamentos ou mais ou menos, mas sei que são muitos, é um prédio muito grande. E no dia que ele nos deu, eu fui olhar, maneiro, tudo. Só tinha nós no edifício. De 20 apartamentos só estava nós e o cara que cuida do portão. Deus é fiel, preparou tudo para a gente. E o mais interessante, nós tínhamos uma semana. Era mais do que se eu fosse pagar, eu não teria condições. Nem para sair daqui para qualquer lugar, eu não teria condições. Não para por aí. Vindo do Chile e tudo. Já tínhamos um lugar para ir para a lua de mel. Glória a Deus, excelente. Nesse dia eu fui olhar o quarto, eu fui lá para ver onde que era, eu levei umas meninas que ele falou, nós vamos te ajudar a limpar. Eu falei, show de bola. Quando foi no dia do casamento, no sábado, já volto do quarto de novo, gente. Chegou no dia de sábado, nós preparamos, o seminário se preparou para o meu casamento, os pastores, o pastor Larry, eu tive o privilégio de ter o pastor Larry no meu casamento, o pastor Robson Baião, toda a liderança estava aqui. E dia do casamento, beleza. Tínhamos orado por ela pelo casamento, no cartório, vestido, roupa, tudo. E nós orávamos também, já que nós íamos ter a bênção de ter um lugar aqui, para que, exemplo, um bolinho para tirar foto, nem que seja de isopor, para tirar foto, tudo. Nesse dia, no dia do sábado, eu falei, Josi, e aí, como é que... Quer dizer, eu não falei Josi porque no dia do sábado eu não vi ela. Não sei o que aconteceu, mas no sábado, nesse dia do casamento, ela desapareceu. Eu só fui ver ela 8 horas da noite. Mas quando chegou também, rapaz, parecia um anjo. Ó, nos trinques. Filazinho do boi. E ela veio e chegou uma pessoa, e acho que foi ela que me falou, ou alguém me falou, Luvanor, depois do casamento vai ter um comes e bebe. Eu falei, mas como comes e bebe? Eu não paguei comes e bebe. Te abençoaram com o buffet, essas coisas assim. Então, casamento aqui, acabou o casamento. O que foi? Eu fiz alguma coisa errada aí? Vai abrir o açapão aqui? Eu vou. Então, eu tinha meu... Gente, eu nem sei, falta 2 minutos para as 9, vou terminar, tá, gente? Vou finalizar aqui. Vou falar meu testemunho e vou finalizar. Então, chegou às 8 horas da noite, acabou o casamento, começaram a arrumar, eu vi começaram a arrumar, uns garçons começaram a surgir do nada, de roupa branca ali atrás, eu falei, o que está acontecendo? Você ganhou um bolo gigante de torta, salgadinho, refrigerante, tudo que eu tinha direito, não tinha direito, mas Deus me deu, eu cheguei, foi bonitinho, as familiares deles acharam interessante, porque pela condição um do outro, e ver que Deus supriu todas as nossas necessidades. E acho que é uma parte muito fundamental, essa que eu vou contar agora. Show, acabou tudo aqui, era 10 horas da noite, o pessoal foi para o quarto, nós fomos para esse quarto da esquina aqui, antigamente era quarto de visita. Fomos lá nos trocar e nós tínhamos que ir para o nosso apartamento. Então eu falei, como é que eu vou ir? Eu pedi para alguém nos levar. Eu falei, vou atrás do pastor. Aí eu vim subindo por aqui, pela lanchonete, era uma rampa antigamente, eu vim subindo. Quando eu vim subindo, veio uma pessoa, e aí, varão, quem vai te levar lá? Como que você vai levar lá no seu apartamento? Eu falei, ainda não tenho não. Aí ele tirou, pegou assim, vem cá. Tá. Aí eu, o que é isso, varão? É a chave do meu carro. Toma, fica com ele 1 semana. Eu não falei com nada, ele me deu o carro dele durante 1 semana com o tanque cheio. Só que sabe o que é mais interessante? Ele tinha acabado de ganhar o carro na tarde. Ele tinha acabado de ganhar o carro na tarde. Um carro só para mim e para minha esposa durante 1 semana, com o tanque cheio. É o Luvanor? Não, Deus. Deus é fiel. Deus supre todas as nossas necessidades. Um ato de fé. Se você confia em Deus, se você decide largar tudo que você tem, o mais importante da sua vida, Deus vai te dar coisas muito maiores. Não acaba por aí, gente. As bênçãos não terminam por aí. Já tínhamos o carro, feliz, falei com a Jo, cheguei no quarto, olhei para ela, já era minha esposa, fui dar um abraço nela, assim, meio constrangido, assim, agora aquela coisa assim... Você pega e... É de verdade. Aí, você pega, vai, deu um abraço nela, não tinha nem beijado ela, porque... Eu nem sabia, tem aquela coisa, pode beijar a noiva, aí até tentei dar um beijo nela, o pessoal me zoou, que eu peguei a testa dela e fiz assim, nem foi na boca, porque eu não sabia, então eu peguei assim, e ela meio dura assim, o pescoço todo duro assim,
Aí, quem vê na foto, quem estava aqui viu. Até fala, pô, você quase quebrou o pescoço, hein? Mas Deus nos deu o carro para nós irmos para esse apartamento. E aí, para finalizar, para nós darmos... Eu não vou passar, tá, gente? Eu sou professor de homilética. É mal para mim. Então, lá no Chile. Eu tinha muitas coisas para falar, misericórdia. Eu falo muito, né? Então, Deus nos abençoou com esse apartamento, já tínhamos lugar, já tínhamos como ir. Só que não terminou por aí. Acabou que no final, quando nós estávamos saindo, chegou uma pessoa e nos depositou um envelope. Eu falei, poxa, o cara me deu uma cartinha agora, maravilha, pô, o cara é meu amigo. Quando eu abri, que eu fui para o quarto, eu falei, nossa, uma oferta. Então, já tinha um dinheiro para passar. Porque eu pensei, poxa, eu vou ficar uma semana. Eu estava feliz, já tinha uma esposa. Eu não importava se eu bebia água, comia miojo, eu estava feliz, já tinha minha esposa. Já tinha uma pessoa que eu amava, a pessoa que eu queria estar perto, já estava comigo. Então, quando eu cheguei no apartamento, quando eu abri a porta, quer dizer, aí tem aquela coisa, né? Será que eu pego no colo? Será que eu vou de mão? O que eu vou fazer? Eu tinha medo de pegar ele e bater a cabeça na porta. É sério. Quem me conhece, provavelmente eu faria isso. Porque eu sou um pouco zarro. Então eu não fiz, tá? Eu acho que é bonito, que eu vi já em filme, todo aquele conto de fadas, pegar no colo, poxa, olhar para a pessoa, né? Mas o meu medo era passar e bater a cabeça. Então quebrava o clima na hora. Só que aí eu falei, não, então tá, eu vou pegar as malas, eu pedi para ela ir na frente para abrir a porta. Quando ela abriu a porta, meu amado, cara, o quarto parecia que festa de criança, tudo enfeitado, tinha bombom, tinha chocolate, tinha flor, tinha balão, tinha um camisinho assim, ó, de flores até o quarto. Eu fui por aquele camisinho assim, ó, até no quarto. Quando cheguei no quarto, tinha um monte de bombom espalhado pela cama. Nossa, aquele melechete inteiro assim, de bombom. E aí, a gente ficou olhando, ficou muito maravilhado. Graças a Deus, pessoas nos abençoaram também com isso, organizaram, o quarto ficou muito bonito. E aí, cheguei, saí do quarto pelo mesmo caminhozinho, abri a geladeira. Cara, a geladeira parecia casa de rico. Tinha de tudo. Desde de iogurte, lasanha, pizza. Tinha um monte de coisa. Coisas que talvez eu não teria nem condição de comprar no mundo, tinha lá. Então, resumindo, Deus é fiel. Sabe quanto custou o meu casamento? Com tudo? R$7.500. Se fosse contar pelas diárias do hotel, casamento, passagem do Chile, R$7.000. Sabe quantos que eu gastei? R$60. Você acha que eu teria condição de comprar, de pagar tudo isso? Não. Deus é fiel. Eu orei, não por causa de mim, mas Deus é fiel. Então, eu glorifico o nome de Deus, eu glorifico muito a oportunidade de ter escutado essa mensagem da fé, essa mensagem que é dada aqui no seminário, trabalhar com as nossas mãos e confiar em Deus para o nosso sustento. Então, eu tinha mais pontos para falar, mas já são 9h04, desculpa, passei 4 minutos, me perdoa, por favor, eu vou, só para finalizar. Então, eu vou estar aqui até dia 14, se vocês quiserem, não acabou por aí, tá, gente? Tem muito mais coisa que eu poderia contar. Se você quiser sentar comigo, você pode vir, eu posso contar, não tem problema. Mas eu queria dizer, para finalizar, calma, eu não sou o pastor Rodrigo, que é assim, ele fala, finalizar, você pode contar mais 25 minutos, aí ele vai, fala assim, esse é o ato de fé, levantou-se, ato de fé, versículo 50. E o último ato, só para você finalizar, seguiu Jesus, um ato de perseverança. O mais interessante, lá no versículo 52, fala assim, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou-se a ver e seguia Jesus. Sabe o que é mais importante nessa passagem? Ele, além de levantar, ele continuou seguindo a Jesus. Ele continuou seguindo na fé em Jesus. Se ele tivesse levantado e ido embora, provavelmente ele voltaria a ser cego. E uma coisa mais interessante que eu faço analogia, aqui pelo menos ele fala o seguinte, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Provavelmente ele não era cego. Durante a sua vida ele tornou-se cego. Às vezes nós estamos caminhando e vamos ser cegos. Vamos nos tornando cegos para as coisas de Deus. Mas Deus deu uma oportunidade para ele novamente, para ele voltar a ver as coisas de Deus. Então, é a mesma coisa para nós. Gente, misericórdia, tem muita coisa para falar. Mas finalizar, Deus é fiel. Uma vez que Deus te chamou, persevere em seguir a Ele. Assim como esse cego, ele foi curado. Ele voltou a ver. E ele não, ali, o texto não fala que ele seguiu o caminho dele, ele fala que ele perseverou em seguir a Jesus.
Perseverem em seguir a Jesus, que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Não importa o que seja, Deus é fiel, Ele nunca falha. Amém? Muito obrigado pela oportunidade, eu fico muito grato de verdade por ser participante dessa obra. Eu me formei aqui, eu gosto muito daqui, eu gosto muito das pessoas que estão aqui. As pessoas me conheceram como eu era. Hoje vê uma pessoa diferente. Hoje eu sou professor, eu falo em espanhol, eu dou aula em espanhol. Sou professor de Mateus, homilética e livros históricos. Então, quem me conheceu, viu o meu passado, viu a minha trajetória aqui no seminário. Os pastores, principalmente, podem dizer, talvez eu não mudei muito o meu jeito, mas a mentalidade mudou. Eu posso dizer uma coisa, eu não sou mais o Luvanor que chegou. Acho que você não deve ser a pessoa que chegou aqui, você tem que ter uma mentalidade diferente. Perseverar em seguir a Jesus Cristo, porque é maravilhoso seguir Ele. É um privilégio. Hoje eu sou privilegiado de ter uma esposa maravilhosa. Hoje, rapaz, eu olhando para ela assim, vendo as... Rapaz, a latinha não ajuda. Se não é Deus na minha vida, eu não casaria com ela, bicho. Então, você que quer namorar, você que quer casar um dia, busque em Deus, aprenda a esperar. Eu tive que esperar 4 anos para poder casar. Eu tive que esperar 2 anos e 8 meses para poder ver a pessoa que eu talvez nem casaria. Mas, um compromisso que eu fiz, Deus é fiel. Amém? Pastor Giovanni? Shalom para todos. Deus abençoe.